Eu peguei um táxi outro dia, e o motorista do táxi virou para mim e disse assim, não sei o que estava falando no rádio do carro e tal, ele falou assim, eu estou muito preocupado, eu tenho que botar meu filho na escola, e essa história agora, que as escolas forçam o menino virar menina e menina virar menino. Então, eu fiquei, gente, é isso que as pessoas estão acreditando? Bom, então eu vou fazer uma síntese para a gente entender o que a gente está vivendo em relação a isso. Essa luz incomoda, deixa eu ver se aqui está melhor. Bom, vamos fazer uma viagem no tempo. Hoje, a gente sabe que antes de 5.000 anos para trás, existiu uma história. A história é que não havia o sistema patriarcal, que é um sistema de dominação. Tudo indica, porque a arqueologia se desenvolveu muito, e se conta uma história que antes a gente só tinha a partir da escrita, de 5.000 anos para cá. Então, hoje a gente tem uma história de milhares de anos, anterior a esses 5.000 anos, em que não se sabia que o homem participava da procriação. As mulheres, a criança, eles acreditavam, eram colocadas no ventre da mãe por um sopro que vinha das grutas, dos mares, dos rios. O homem ia para a caça, quando ele voltava tinha aquele bebê, ou a mulher estava grávida, e então só existia linhagem materna, não se sabia da participação do homem. Claro, as mulheres eram respeitadíssimas. Nesse período, esses milênios, não existia um deus masculino, só deusas. E as mulheres eram consideradas representantes das deusas. Se a gente pensar bem, né, gente, naquela época, uma mulher nasce outro ser de dentro dela, sai leite, tem que ser uma deusa, né? Então, as mulheres eram respeitadíssimas, supõe-se que havia uma sociedade de parceria entre homens e mulheres, sem a dominação de nenhuma das partes sobre a outra. Muito bem. A coisa veio vindo até que começaram a domesticar os animais. Ao domesticar os animais, se deram conta de que a ovelha desgarrada não tinha filhote. Caiu a ficha do homem. Espera aí, então o macho tem a ver com a procriação? E a história começou a mudar. Esse período, 5.000 anos atrás, mais ou menos, coincidiu com o surgimento da propriedade privada. Meu rebanho, minha terra. Nesse momento, a mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade para deixar a herança só para os filhos dele. Quando o sistema patriarcal se instalou, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e decidiu com muita clareza o que era masculino e o que era feminino. Criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar. E criou um ideal feminino de obediência, submissão, gentileza, fragilidade. E isso veio vindo na história. Essa divisão entre masculino e feminino, o gênero masculino e feminino. Bom, veio vindo, e só que aconteceu o seguinte, né? O masculino foi considerado muito superior às mulheres, os homens muito superiores às mulheres. Veio vindo pela história essa dominação. As mulheres eram consideradas incapazes, incompetentes, achavam que as mulheres não podiam fazer nada porque elas tinham um cérebro úmido, elas foram humilhadas, violentadas, subjugadas. Os últimos 5.000 anos, a história da mulher foi uma história de uma coisa muito desproporcional à avaliação que se tinha do homem. Muito bem, o que é identidade de gênero? A gente veio vindo, e hoje a gente se depara com essa questão. Identidade de gênero é tudo isso que as crianças aprendem desde que nascem, do que elas são, de como elas têm que se comportar. Então, não é só a escolha do quarto do bebê, se é menina, ser cor-de-rosa, assim, de bonequinhas e florzinhas. Se é menino, é totalmente diferente. Os brinquedos que você dá quando a criança nasce. E por toda a vida da criança, você vai passando para ela a expectativa social que se tem do papel que se espera que ela desempenhe na vida, né?
Então, a gente pode ir subindo pela história. A gente pega século XIX, por exemplo, que é um século de muito moralismo e tal, que essa diferença entre masculino e feminino é muito marcada, né? As mulheres eram imobilizadas por espartilhos, que tinham que ter uma cintura desse tamanho, mal podiam andar, né? E elas eram consideradas a rainha do lar. A mulher não podia gostar de sexo, evidente, ela tinha que ser inerte, né? Na relação sexual. Tinha aquelas camisolas com os furinhos, né? Isso era uma coisa que fazia parte do enxoval, e ela tinha que ser submissa. Ela era a rainha do lar, não podia... Vocês sabem que no século XIX, as mulheres tinham um manual para ensinar como as mulheres tinham que desmaiar. Elas tinham que desmaiar com muita classe, né? Então tinha a coisa para elas aprenderem a desmaiar com classe. A gente vem vindo com essa diferença tão marcada de masculino e feminino. Você chega na virada do século XIX para o século XX, quando as mulheres começaram a entrar nas universidades, começaram a querer se libertar, foi um escândalo. Nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, em 1903, ele dizia o seguinte, que os Estados Unidos, o povo americano estava à beira do suicídio, porque as mulheres queriam sair daquela única função de dona de casa e mãe. Isso era gravíssimo. Os homens ficaram com a masculinidade muito ameaçada. Nesse período, surgiram textos dizendo para os pais não mimarem os meninos, e começaram os esportes, futebol e o futebol americano, aqueles esportes que eram bem brutos, né? Começaram a proliferar, aconselhavam botar os meninos para eles serem bem machos, bem viris. Surgiram os escoteiros, surgiu as histórias de cowboy, surgiu Tarzan, tudo que reforçasse essa questão do masculino, que tinha ficado muito ameaçado com a mudança das mulheres tentando, reivindicando, né, sair daquele papel. Aí você chega, a gente vem caminhando, isso muito marcado, a gente chega aos anos 50 do século XX, 1950, a década de 50, era uma década também muito marcada do papel da mulher, do papel do homem, e a gente chega, vai crescendo o tempo, vai passando, e aí a gente tem a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional foi um marco na história da humanidade. Pela primeira vez, as mulheres puderam escolher ter filho com quem quisesse, quando quisesse, a hora que quisesse. Enfim, isso era uma mudança, uma coisa inacreditável, né? Quer dizer, foi um grande passo para tentar uma igualdade de gênero. Então, o gênero é exatamente isso, né? Quer dizer, é uma forma de você trabalhar a relação entre homens e mulheres. E, na verdade, sempre o homem ficou numa posição privilegiada. A gente chega, hoje, percebe o quê? Que a fronteira entre masculino e feminino está se dissolvendo. Hoje não existe nada que interessa a uma mulher e não interessa a um homem, e isso é uma pré-condição até para uma sociedade de parceria. Muito bem, a identidade de gênero é formada por tudo isso desde o momento que você nasce. Quer dizer, é antes de você nascer. Quando a mulher vai ter um filho, o casal vai ter um filho, a expectativa que se tem, se você sabe se vai ser menino ou vai ser menina, você já vai passando para aquela criança o que você espera dela. Então, pela vida da criança, por exemplo, o que se oferece de profissão para um adolescente, sem contar os brinquedos, enfim, todo mundo sabe isso, né? Boneca para menina, carrinho para o menino. E também o que se oferece, as possibilidades na vida para os meninos, para os jovens rapazes, para as moças, tudo diferente. Durante muito tempo, isso foi uma coisa séria, porque sempre as pessoas foram muito mutiladas. Você tinha que abrir mão de aspectos da sua personalidade para se encaixar no que era esperado como feminino ou como masculino. Por exemplo, eu me lembro que, na minha infância, os homens não podiam lavar a cabeça com shampoo, porque isso era coisa de mulher, era feminino. Eles tinham que lavar com sabão de coco, e olhe lá.
Então, as coisas sempre foram marcadas. E para a vida também, a conduta, como você se comporta no namoro, o que você vai escolher de trabalho, o que você vai fazer. A identidade de gênero é criada pela vida toda, de forma inconsciente, de forma subliminar, tudo que vai se passando para a pessoa. Aí você chega hoje, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão questionando, estão refletindo sobre isso. Aí eu me lembro do meu motorista de táxi. O motorista de táxi que diz que vão transformar o filho em menina, porque agora é isso. As escolas querem fazer isso. Ele devia estar falando do que chamam de ideologia de gênero. Ideologia de gênero. O que é uma ideologia? É a concepção de mundo, de vida que você tem, do que você espera. Ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero, gente? É exatamente isso que foi feito. Menino veste azul, menina veste rosa. Menino pode, sei lá, a menina brinca de boneca, menino não pode brincar de boneca. Então, isso é a verdadeira ideologia de gênero. Mas a maneira que as pessoas explicam e falam para o povo, né, em qualquer palestra, na televisão, as entrevistas que o ministro dá e tudo mais, parece que a ideologia de gênero é exatamente o que o motorista do táxi entendeu. Então, ideologia de gênero é isso que se constituiu quando o sistema patriarcal se instalou há 5.000 anos e definiu com muita clareza o que é masculino e o que é feminino. Hoje, essa questão está sendo pensada, já existem países como a Suécia, a Finlândia, em que certas escolas, em algumas cidades, já estão modificando completamente a maneira de lidar com essa questão do masculino e do feminino. Então, por exemplo, tem uma escola na Suécia que todos os brinquedos são juntos. Carrinho, boneca, panelinha, pratinho, enfim, meninos e meninas podem brincar do que quiser. Quer dizer, seria uma coisa de você liberar, né? Liberar as pessoas para elas se expressarem no mundo da forma que elas se sentirem à vontade, né? De uma forma mais livre. Então, várias escolas em vários lugares estão questionando isso. A Austrália também, né? A Finlândia, e para tentar diminuir essa questão de isso é masculino, isso é feminino. Então, a identidade de gênero é uma coisa que você vai absorvendo desde muito cedo. E aquela história, né? Quer dizer, o condicionamento cultural é tão forte que você chega à idade adulta, você não sabe mais o que você deseja ou o que você aprendeu a desejar. Então, as pessoas chegam, fazem escolhas, acreditando que são escolhas livres, mas essas escolhas estão todas condicionadas ao que elas estão vivendo e ouvindo desde que nasceram, né? Então, a gente vai vendo a história e vai vendo as tendências. Eu acredito que a gente caminha para o fim dessa divisão de gênero, para o fim do gênero. Aliás, as pessoas entendem tão pouco disso, de uma maneira geral, quando vem alguém falando na televisão, que outro dia eu estava olhando um videozinho de quando a Judith Butler esteve aqui, e que as pessoas de um grupo grande fazendo um protesto, e eles gritavam assim, gênero não, família sim, gênero não, família sim. Eu não entendi nada, eu acho que eles nem sabem o que eles estão falando, né? Porque isso é um grande problema. As pessoas estão repetindo coisas absurdas sem saber o que elas estão falando, não sabem nem o que é gênero, não tem nem ideia do que elas estão dizendo. Então, quando houve uma tentativa de se discutir gênero na escola, foi aquele escândalo, porque estava se achando que é exatamente o que o motorista de táxi acha, que vão transformar. E a tentativa de você discutir gênero na escola é de você poder incluir pessoas que se sentem rejeitadas, que sofrem bullying por não corresponder ao modelo estipulado de comportamento que se espera. Então, seria muito importante que se discutisse gênero nas escolas. E isso não tem nada a ver transformar, porque essa questão da ideologia de gênero, ela é tão falada que todo mundo, de uma
muita gente, né, todo mundo não, mas muita gente imagina que é realmente uma coisa nociva, uma coisa que se quer forçar alguém a viver de uma forma diferente, enfim. E não é nada disso, né? Você poder aceitar o diferente, você poder aceitar a diversidade. Gente, olha só, daqui a pouco a gente volta a conversar. Muito obrigada.